Saudamos a todos os amigos e amigas que assistem o programa da CEPA. Eu sou Eliseu Cunha, gerente de marketing da editora Sinodal. Este é o espaço para a divulgação da literatura cristã, patrocinado pela editora Sinodal. Hoje vamos falar sobre o livro História do Povo de Jesus. Está conosco Martin Dreyer, pastor luterano, professor de história, pesquisador e autor de diversas obras. Pastor Martin, seja bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, falemos um pouco sobre sua trajetória e sobre sua produção literária. Como já foi dito, eu sou pastor natural de Montenegro, Rio Grande do Sul, e após estudos teológicos realizados na atual Faculdade ZES, em São Leopoldo, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer meu doutorado em Munique, na República Federal da Alemanha. E na época eu tive a possibilidade e o privilégio de produzir a minha tese de doutorado intitulado Igreja e Germanidade entre mentes em segunda edição. Depois dessa atividade fui pastor em comunidades da ISLB e desde 1978 professor na atual Faculdade ZEST. E a grande dificuldade que nós tínhamos na época era a falta de material didático em língua portuguesa para os futuros pastores. E aí começou então uma produção, primeiro com um livro intitulado A Igreja no Império Romano, depois A Igreja no Mundo Medieval, a crise e a renovação da Igreja no período da Reforma e a Igreja latino-americana no contexto mundial, pois os alunos não tinham a possibilidade de ter acesso a livros em língua inglesa ou em língua alemã pela falta de conhecimento dessas línguas, que é uma realidade muito crítica na nossa realidade brasileira. E nesse ano de 2013, a editora Sinodal houve por bem reunir 4 de meus livros em um único, do que resultou então História do Povo de Jesus, uma leitura latino-americana. Entre mentes, já nos aproximamos dos 40 livros publicados. Nesse livro, História do Povo de Jesus, estão reunidos os 4 livros da coleção História da Igreja. Fale-nos sobre esta coleção, como surgiu, seu conteúdo e as razões para estar num só volume. A coleção História da Igreja surgiu, como já disse anteriormente, a partir de aulas de História da Igreja realizadas na Faculdade de Teologia da atual Escola Superior de Teologia, Faculdade ZES. Na época, a História da Igreja era dividida em 4 semestres. No primeiro se trabalhava a Igreja Antiga, dentro do Império Romano, começando com Jesus, seus discípulos e o crescimento da Igreja em torno do Mar Mediterrâneo. Então é basicamente essa a intenção do primeiro volume. Depois nós vamos perguntar pelas nossas raízes na Idade Média, de onde surgiu então a Igreja no mundo medieval. Muito importante para nós, com tradições luteranas, foi o estudo do século XVI de maneira especial, porque lá vão surgir diferentes denominações cristãs, os luteranos, os diversos ramos do calvinismo, a própria Igreja Católica Apostólica Romana só vai receber esse nome no século XVI. E, finalmente, nós, num 4º volume, estudamos os últimos 500 anos da história do cristianismo, mas fazendo uma leitura a partir da América Latina, porque a nossa situação é muito específica. Nós não estamos na Europa, mas estamos nesse contexto. Então, se houve um barroco na Europa, nós tivemos o nosso barroco diferenciado aqui no Brasil, através do Aleijadinho. Nós temos formas diferentes de cristianismo se desenvolvendo na América Latina, que são distintas daquelas que nós vamos encontrar na Ásia, na Europa ou nos Estados Unidos. E, ultimamente, então, para facilitar o acesso dos leitores, é que a editora Sinodal resolveu reunir os 4 volumes em um só, do que resultou, então, História do Povo de Jesus, com o subtítulo Uma Leitura Latino-Americana, pois foi essa a nossa intenção, pois estávamos escrevendo para leitores que se encontram na América Latina. Pastor Martin,
por que escrever esse livro quando na Europa e nos Estados Unidos há tantas histórias da igreja? Não seria mais simples apelarmos para uma tradução? Olha, toda a tradução, já diziam os antigos latinos, é uma traição. Tradutor, traditor, diziam os latinos. E eu tive e tenho diante de mim leitores brasileiros que nunca estiveram na Europa, talvez um ou outro tenha lá estado, mas a realidade é que desconhecem aqueles contextos. Então eu tinha que traduzir história mundial, mas também o que aconteceu nas Ilhas Britânicas, na Escandinávia, nos Estados Unidos, para leitores do continente latino-americano. E aqui então a perspectiva é própria, não é? Eu tenho que acentuar aspectos que nos são importantes para a América Latina. Não me adianta contar uma história da Inglaterra sem fazer referência que os presbiterianos originalmente vêm da Escócia, que os batistas vêm da Inglaterra, de onde também vêm os quáqueres, né? Eu tenho que falar para o continente latino-americano que quase não conhece os anabatistas, mas dizer da sua importância para a Europa e dizer que aquela forma de anabatismo que nós temos hoje na América Latina são os menonitas, por seus diferentes ramos. Então, esse foi o meu interesse principal, fazer uma apresentação da história da igreja para o nosso contexto e para leitores da América Latina. Traduções nem sempre são bem entendidas em nosso contexto. Ok. Obrigado por essas considerações, pastor. Mas ainda há uma questão. Porque o pastor poderia destacar para nós algum capítulo do livro que tenha uma relevância importante para esse momento atual nosso? Eu acho que são diversos. Eu vou pegar, o livro está dividido em 4 partes. Se alguém quer conhecer como é que foram os primórdios do desenvolvimento do cristianismo, eu apontaria para a primeira parte. Mas no momento atual, com a eleição de um argentino como Francisco I para Papa, talvez seja interessante ler a segunda parte, que trata do mundo medieval, quando o bispo de Roma de repente se torna um senhor feudal, um senhor territorial, chefe de um estado. Porque a posse de Francisco I na última terça-feira não foi só como chefe da Igreja Católica, mas também de um estado chamado Vaticano. Por isso a presidente Dilma Rousseff esteve representando os brasileiros na posse desse chefe de estado, e não só do chefe da Igreja Católica. Agora, se alguém quiser entender o que está acontecendo com o cristianismo na América Latina no momento, eu recomendaria ler a última parte do livro, onde nós temos o desenvolvimento e o surgimento dessas igrejas da prosperidade. Ou então, se alguém quiser preparar 2017, os 500 anos da Reforma, que leia a terceira parte do livro, e ali vai ter uma boa introdução sobre a história da Reforma. Perfeito, pastor. Está sendo muito bom esse momento, né? Estamos aprendendo bastante com o professor, né? Professor Martin Dré. Mas nós agradecemos, pastor, a sua presença aqui. Obrigado. Nesse momento de entrevista. Agradecemos a sua participação, agradecemos todas as suas considerações sobre essa obra tão importante para nós, para a cristandade brasileira. Mas, por favor, gostaríamos que o pastor desse as suas palavras finais para os nossos telespectadores. E, em seguida, então, eu tenho um recadinho final para dar para você, daqui a pouquinho. Obrigado, Eliseu. Obrigado primeiro pelo privilégio de ter mais uma obra publicada pela editora Sinodal. Eu agradeço a SEPA pelo espaço de divulgação e poder conversar com aqueles que assistem os seus programas e desejar um tempo muito alegre para todos os que nos assistem. Lembramos que você pode adquirir esta obra acessando o nosso site www.editorasinodal.com.br www.editorasinodal.com.br. Se preferir também você pode ligar, prefixo 51 se você estiver fora do Rio Grande do Sul, telefone 3037 2366, ou envie um e-mail para a Editora Sinodal, pedidos@editorasinodal.com.br, pedidos@editorasinodal.com.br. Muito obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe grandemente a sua vida.